Olá, meus irmãos e irmãs de Ideal Espírita, vocês amigos e amigas que nos acompanham aqui na página Estação da Luz Espírita, muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos, o objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E é por isso que nós reunimos aqui esta sede de matérias espíritas para que possa atender às suas necessidades, estudo, lazer, pesquisa. Você encontra aqui na nossa página Estação da Luz Espírita os livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras e os programas da Web Rádio Estação da Luz de Natal e Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo. Ou seja, um acervo que atenda às suas necessidades, sem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E agora eu convido você para nos acompanhar na reprodução de mais esse trabalho imperdível. Muito obrigado mesmo pela sua companhia e vamos juntos! Bom dia, meus irmãos e minhas irmãs em Cristo. Sejamos todos muito bem-vindos para mais um sábado caloroso aqui pela Web Rádio Cristo Consolador, para mais um programa A Luz da Messe do Amor, da colheita do amor. Então, meus irmãos queridos, vamos começar com a nossa leitura inicial, retirada do livro O Pão Nosso, de psicografia de Chico Xavier, ditado pelo Emmanuel. E o capítulo hoje é o 101, que tem por título Resiste à Tentação. Olha só. E essa ementa é tirada da epístola, da carta de Tiago, capítulo 1, verso 12, e diz assim: bem-aventurado o homem que sofre a tentação. Parece um paradoxo, né? Puxa, tudo que a gente quer é sair da tentação, né? E Tiago vem e nos fala: bem-aventurado o homem que sofre a tentação. Vamos ver, à luz do entendimento de Emmanuel, como ele vai nos explicar. E Emmanuel vai falar assim: enquanto nosso barco espiritual navega nas águas da inferioridade, por que Emmanuel fala que nosso barco espiritual navega nas águas da inferioridade? Porque somos espíritos de terceira categoria ainda. Se a gente for parar para pensar, meus irmãos, esta é a nossa melhor versão. Imagina o que fomos ali atrás. Então, por isso que Emmanuel fala com propriedade que o nosso barco espiritual ainda navega nas águas da inferioridade. E ele continua: enquanto isso, não podemos aguardar isenção de ásperos conflitos interiores. Aqui ele já vai nos dar a dica. Por que é que nós ainda passamos os perrengues aqui na Terra? Porque ainda nosso espírito ainda está caminhando por águas turvas. Mormente, na esfera carnal, toda vez que empreendemos a melhoria da alma, utilizando os trabalhos e obstáculos do mundo, olha só, como é que nós conseguimos melhorar a nossa alma? Através dos trabalhos e obstáculos. Então, aí já dá para a gente perceber, meus irmãos, que os obstáculos, as provas vêm para nos ajudar nessa caminhada evolutiva, não é mesmo? Aí, olha só. Devemos esperar, então, toda vez que a gente tenta se melhorar através do trabalho e dos obstáculos, né, passando por esses desafios,
devemos esperar a multiplicação das dificuldades que nos deparam. E às vezes vocês podem falar assim: puxa vida, Regina, não está adiantando de nada isso que eu estou fazendo, então estou tentando ser um homem novo, né? Fazer a minha reforma íntima. E ainda diz que cada vez vai multiplicar as dificuldades que nos deparam. Aguarde. Em pleno caminho do conhecimento iluminativo. Então, Emmanuel já vai nos falar que se nós não passarmos esses naturais perrengues que de vez em quando todos nós passamos na vida, nós não vamos ter o conhecimento necessário da iluminação. E ele continua: contra o nosso anseio de claridade, porque o que nós queremos? Por que todo sábado nós estamos aqui? 8 horas da manhã. É o dia que todo mundo, que geralmente as pessoas têm para já estar começando o final de semana, para descansar. Mas todo sábado nós estamos aqui. Por quê? Porque nós ansiamos a claridade. Então, ele fala, contra esse nosso anseio da claridade, temos milênios de sombra. Olha, gente. Então, aí já fica fácil a gente entender uma coisa. Por que será, meus irmãos, que quando a gente vê uma postura de alguém que a gente reprova, mesmo que seja interiormente, a gente detecta tão fácil? Porque ainda ontem era eu que agia daquele jeito e me incomoda ver hoje as outras pessoas fazendo assim. Então, todas as vezes que a gente quer julgar alguém, a gente tem que ter um mínimo de compaixão. Por quê? Porque sabendo que ontem ainda, se nós detectamos com tanta rapidez o erro do outro, é porque nós conhecemos de perto ele. Então, vamos ter um pouco de compaixão, e ter compaixão não é compactuar com o errado, de jeito nenhum. Mas é não desejar mal. É fazer uma prece pela criatura, para ver se melhora, não é mesmo? Então, antepondo-se-nos a mais humilde aspiração de crescer no bem, vigoram os séculos em que nos comprazíamos no mal. Percebe, então, que está muito, muito novinho essa nossa modificação, está muito novinha ainda, porque passamos, nosso espírito é imortal. Então, sabe-se lá quantos séculos passando naqueles erros cruéis. Então, é por isso, gente, que ainda caminhamos com. Por isso que Emmanuel fala lá que nosso barco espiritual navega nas águas da inferioridade. E é por isso que, de permeio com as bênçãos do alto, sobram na senda dos discípulos as tentações de todos os matizes. Então, o título do estudo de hoje é Resiste à Tentação. Então, está bem claro por que nós somos ainda tentados. E quando nós falamos tentados, é tentados em qualquer área, meus irmãos. Não precisa ser tentado a matar. Não. Pode ser tentado a corromper o outro, né? Pode ser tentado a fazer uma fofoca, pode ser tentado a ficar difamando o outro, não é mesmo? E aí continua Emmanuel. Por vezes, o aprendiz acredita-se preparado a vencer os dragões da animalidade que lhe rondam as portas. Olha só, nós já estamos no estágio que a animalidade ainda não está, que a animalidade nossa ainda não está mais dentro de nós, mas ela nos ronda a porta, porque já passamos pelo aquele período da animalidade que nós éramos só instintos. Hoje quando a gente raciocina, a gente pensa 2 vezes.
né? Mas Emmanuel nos diz que quando a gente se acha, não, eu estou preparado, agora eu estou no caminho do bem, eu estou fazendo a minha reforma íntima, mas olha, a gente sente que ainda os dragões da animalidade nos rondam, esperando o quê? Uma brechinha. E como é que nós damos brechinhas? É falando, vem, vem, dragão da animalidade? Não. É vibrando no mal, é vibrando no baixo. Todas as vezes que nós vibramos no mal, aí aqueles que nos rondam, os dragões da animalidade que nos rondam, eles falam: opa, ela está nos chamando. É assim que funciona. Somos energia, meus irmãos. A energia que nós demandamos, ela abre brechas, tanto para o bem como para o mal. Então, olha, todavia, quando menos espera, eis que as sugestões degradantes o espreitam de novo, compelindo a porfiada batalha. Então, quando a gente menos espera, a gente está fazendo tudo certo, né? Estou tentando me renovar interiormente, estou tentando me livrar dos meus vícios, sejam eles quais forem e tal. Mas aí, num dia lá, eu vibro baixo um pouco, pensando no mal, né? Puxa, aquele cara tinha que se dar mal na vida, ele faz tanto mal. Só da gente pensar isso, a gente já abriu uma brecha para aqueles espíritos da animalidade que nos rondam se instalar, ficar bem juntinho de nós. Então, e aí começa a nova batalha. Porque a gente sabe que para nós, meus irmãos, nos desequilibrarmos é muito fácil. Eu sempre digo que o fio da sanidade mental e da doença mental é muito tênue. Em qualquer um de nós ele pode romper. E a gente sabe o trabalho que dá para recompor de novo a nossa sanidade emocional, mental. Então, ó, essa é a porfiada batalha que Emmanuel fala. E ele continua. Claro, portanto, que nem mesmo a sepultura nos exonera dos atritos com a treva. Então, não adianta a gente ser bem marrudo aqui enquanto nós estamos encarnados. Eu sou daquele bateu, levou, não levo desaforo para casa, eu passo por cima do outro igual um trator. E acha que quando a morte nos levar, morte do corpo físico, ai, descansou. Nós temos que entender que do jeitinho que nós estávamos moralmente, emocionalmente, quando nós retornarmos para a espiritualidade, quando a morte do corpo físico nos alcançar, da mesma maneira nós vamos atravessar o portal. Nós vamos atravessar o portal igualzinho éramos. Aquela história de que não tem defunto mal, todos eram tão bonzinhos, não existe, gente. Porque nós passamos para o outro lado com os mesmos hábitos que nós tínhamos, com os mesmos vícios que nós tínhamos e também com as mesmas virtudes que nós tínhamos. Por isso que os benfeitores, toda vez eles nos alertam o que nós queremos carregar na nossa mochila quando retornarmos ao mundo espiritual. O que será que nós vamos priorizar? Né? Com aquilo que eu tenho, eu levo aquilo que eu construí. Se eu não posso, com a morte, levar o que eu construí de físico, de material, eu vou levar, então, as coisas que eu adquiri espiritualmente. Se a minha bolsa for muito levinha, isso quer dizer que eu vou passar um perrengue do outro lado também. Então, é um alerta para que comecemos, não amanhã, segunda-feira, domingo, segunda, que comecemos agora a nossa reforma íntima para valer mesmo. Então, olha só,
Então, aqui vai falar, né, que claro, portanto, que nem mesmo a sepultura nos exonera dos atritos da treva, cujas raízes se nos alastram pela própria organização espiritual. Por isso que nós levamos. Se nós vivemos com muita treva dentro de nós, nós levamos a treva, porque a treva não está no nosso organismo físico, não. Está no nosso espírito. Da mesma forma, a nossa bondade. Não vai ficar bondade lá no nosso corpinho que a terra vai comer. Não. Bondade nós vamos levar no nosso espírito. Então, só a morte da imperfeição em nós é que nos livrará da imperfeição. Então, meus irmãos, ou nós acabamos com a imperfeição que nós temos agora em vida física, ou nós estamos fadados a levá-los para o mundo espiritual. Por isso que Jesus nos avisou: reconcilie-se com teu irmão enquanto estás a caminho. Olha só que lindo. Por quê? Porque enquanto estás a caminho é muito mais fácil, meus irmãos, do que depois que passarmos o portal. Então, veja só. Continua Emmanuel. Haja, pois, tolerância construtiva. Com isso daí, Emmanuel está falando assim: meus irmãos, eu sei que não é fácil, não é? Porque a gente vem aqui e fala e parece que a gente acha fácil. Não é, não. O próprio Emmanuel fala: haja, pois, tolerância construtiva em derredor da caminhada humana. Então, não é para nós ficarmos esperando o final da nossa caminhada. A vida se faz no caminho. Então, haja, pois, tolerância construtiva no caminho. Às vezes, eu fico me questionando e eu penso que eu vim nessa encarnação só para testar minha paciência. Uma pessoa muito impaciente, muito impetuosa, ela vem para quê? Testar a paciência. Então, olha lá. Haja, pois, então, tolerância construtiva em derredor da nossa caminhada humana, porque as insinuações malignas nos cercarão por toda parte. E por que ele fala isso? Porque, meus amigos, nós somos espíritos que estamos vivenciando uma breve passagem pelo corpo físico. Mas nós não somos o corpo físico, nós somos o nosso espírito. Por que nós não somos o corpo físico? Porque do corpo físico um dia não vai sobrar nada. Mas nosso espírito vai continuar. Vivo, 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 vivo. Porque a morte do espírito não existe. Deus nos ama tanto que nos criou imortais. Então, vejam só. E aí fala que as insinuações malignas nos cercarão. Então, meus irmãos, a população de espíritos, que os espíritos usam o termo pululam ao nosso redor, é muito grande. E tem espírito de toda qualidade. Tem espírito elevado, tem espírito mais mediano, tem espírito muito equivocado ainda, tem espírito determinado no mal ainda, tem uns que são só equivocados, os outros ainda são determinados no mal, mas tem a falange do bem também. Isso vai depender de nós, com quem nós queremos estar acompanhados. Regina, eu quero estar acompanhado da falange do bem. Opa, então tente fazer igual eles. Pense no bem, faça o bem, não fique só. Não, ação. A oração nos impõe a ação, gente, não é só orar. Oração. Jesus nos alerta. Vigiai e orai. O vigiai é o quê? Quem é que eu vou dar guarida? Estou cercado de espíritos.
Quem é que eu vou querer como companheiro? A vontade é minha, gente. Por isso que Deus nos criou todos ignorantes em conhecimento, iguaizinhos, e nos deu o livre-arbítrio. Tome. O teu destino é chegar a ser espírito puro. Agora, você pegue aqui o livre-arbítrio e chegue lá como você quiser. Ele nos dá liberdade. Senão a gente era bonequinho que alguém lá puxava uns cordões e não somos assim. Então, vejam, né? Então, a importância do que nós pensamos, do que nós fazemos, quando chega, e chega, gente, todo dia, todo momento, às vezes nos chega inspirações ruins, e aí é o momento da gente parar e pensar, eita, esse pensamento é meu? É do bom? É do bem? Ou é dos meus irmãozinhos ainda equivocados? Ah, não, se não for do bem, não quero não. Meu irmão, segue a luz aí, eu não estou nessa não. Vá sozinho. Assim. Então, olha só. Somente alcançaremos libertação quando atingirmos a plena luz. Então, olha, nós ainda somos espíritos de terceira classe. Então, até nós chegarmos a ser espíritos puros, nós vamos ter possibilidades de cair, sim. Ah, Regina, mas eu estou fazendo tudo certinho agora, eu não caio mais. Opa, não vamos cantar vitória antes da hora, não, meu irmão. Não vamos cantar, vamos ter a humildade de saber que nós somos humanos, estamos rodeados por influências, e se nós cedermos a essas influências, a nossa vibração cai e espíritos ainda equivocados podem nos incomodar. Então, olha só. Entendendo a transcendência do assunto, o apóstolo Tiago, que falou aquela frase inicial, proclama: bem-aventurado que sofre a tentação. Por quê, gente? Porque pelo menos nós já percebemos, opa, esse pensamento não é meu. Então, bem-aventurado aquele que sofre a tentação, porque a gente consegue resistir. Não, esse pensamento não é meu, não. Não, vou não. Então, ó, proclama bem-aventurado aquele que sofre a tentação. Impossível, por agora, qualquer referência ao triunfo absoluto aí, ó. Não é porque nós estamos determinados a fazer estamos fazendo a nossa reforma íntima, tentando nos melhorar, que é impossível o triunfo absoluto. Nós estamos num mundo de expiações e provas ainda, onde o mal campeia. Estamos na transição para a Terra passar para um planeta do modo regeneração, onde o bem vai ser a grande meta, vai ser mais. O bem vai prevalecer, mas ainda o nosso planeta é denso, é de expiações e provas. Então, ó, impossível por agora qualquer referência ao triunfo absoluto, porque vivemos ainda muito distantes da condição angélica. Condição angélica que é ser espíritos puros. Entretanto, bem-aventurados seremos, se bem sofrermos esse gênero de lutas. Bem-aventurados seremos se sofrermos esse gênero de lutas. Que lutas? As tentações. Controlando os impulsos do sentimento menos aprimorado e aperfeiçoando pouco a pouco à custa do esforço próprio. Por que Emmanuel fala pouco a pouco? Porque a vida não dá saltos, meus irmãos. Ninguém aqui é santo e ninguém fala assim, a partir de hoje eu vou viver uma vida santificada. Não adianta. A vida não dá saltos. Então, ó, pouco a pouco, viu? Aperfeiçoando pouco a pouco, à custa do esforço próprio, a fim de que não nos entreguemos inermes às sugestões inferiores que procuram converter-nos em vivos instrumentos do mal. Olha que página, meus irmãos, que maravilha.
Então, a gente tem tudo, né, para resistir às influências menos saudáveis que nos chegam. Vamos agora, meus irmãos, conversar um pouquinho com os benfeitores espirituais, falando Deus de infinita bondade. Te louvamos ao escutarmos os bem-te-vis cantando aqui nos coqueirais próximos. Te louvamos à noite ao deitarmos e quando o movimento para nas avenidas, a gente escuta o barulho do mar. Oh, Criador de todas as coisas, de todos os seres visíveis e invisíveis, te louvamos quando admiramos a natureza que tu criastes para a nossa atual casa. Te agradecemos, ó Criador, por ter confiado em nós e nos criado, por ter amado. Te agradecemos por nos amar. E depois te agradecemos por ter confiado em nós e dado o livre-arbítrio, para que com a nossa liberdade nós caminhemos da nossa maneira para um dia chegarmos a ser espíritos puros e continuarmos sermos seus fiéis trabalhadores. Jesus querido, te agradecemos, irmão maior querido, por todo o apoio que nos dá. Te agradecemos, inclusive, Jesus, por esse amor que nós sentimos por ti. Te agradecemos quando relemos as páginas do Evangelho que os apóstolos, os evangelistas transcreveram os teus exemplos e deixaram para nós. Te agradecemos pelo tanto de amor que nos inspira. Como te amamos, ó Jesus, o teu jeito despojado de ser. Como te amamos, ó Jesus, quando aceitas a mulher equivocada que tinha. Como te amamos, Jesus, quando vais almoçar na casa de Zaqueu. Ó Jesus, considerado por todos, porque era rico, era cobrador de impostos. Ó Jesus, como te amamos por ser esse ser inclusivo e puro que passou por essa terra. Te agradecemos, Jesus, por nos inspirar, apenas e tão somente por nos inspirar esse amor tão grande por ti, Mestre amado. E por tabela, Jesus, como amamos tua mãezinha, Maria, o lírio de Nazaré. A advogada nossa de todos os momentos que nos advoga junto a ti, Jesus, quando nós pedimos por nossos filhos. Sabemos que filho que não escuta o pedido de uma mãe. E aí nós nos prostramos aos pés de Maria, nosso lírio querido, e pedimos. E te agradecemos, Maria, mais do que te pedimos, te agradecemos por todo o cuidado que tem para os nossos irmãos que sofrem de doenças mentais, emocionais, psicológicas. Te agradecemos, mãezinha, por todo o cuidado que tens com os nossos irmãos que saíram equivocadamente desta vida do corpo físico pela via enganosa do suicídio. Ó Mãe querida, sabemos o lindo trabalho que executas no resgate desses nossos irmãos e te amamos infinitamente por isso, mãezinha. Nesse momento também queremos nos aproximar mais do nosso anjo de guarda, aquele espírito mais elevado do que nós, já da segunda categoria, que só quer o bem, só pensa no bem, espírito esse que tem por
objetivo desta existência dele nos guiar, nos intuir ao bem. Ó anjo querido, ó Espírito, ó guia amado, te agradecemos por estar sempre perto, nos intuindo, mesmo quando não nos lembramos, quando acordamos, mas sabemos que à noite, quando nosso corpo dorme e nosso espírito se desvencilha com mais um pouco de facilidade, e se encontra para receber teus ensinamentos, tuas dicas. Te agradecemos, ó Espírito querido. Também, Jesus amado, queremos nesse momento pedir por esses espíritos que todos sábados às 8 horas já vão se chegando pertinho de nós para escutar as palavras do teu evangelho, as palavras que os teus benfeitores se dignam a deixar para nós, para que nós possamos seguir com mais tranquilidade por esta caminhada. E esses espíritos escutam ardorosamente tudo aquilo que nós falamos, porque eles sentem a necessidade de se melhorar. Possibilite, Jesus amado, que esses espíritos vejam e sigam a luz que está ao lado deles, para dar continuidade à sua vida imortal de espírito. Jesus querido, te agradecemos por ser nosso farol e guia. Sê conosco, Jesus, agora e sempre. Graças a Deus. Meus irmãos, minhas irmãs, vamos agora dar continuidade ao estudo do nosso livro Messe de Amor, Colheita do Amor. E hoje é um capítulo bem interessante e que tem alguma coisinha a ver com aquela primeira leitura que nós fizemos. E o título é De Referência ao Dinheiro. Olha só. E esse livro, ele é psicografado por Divaldo Pereira Franco e ditado pelo espírito Joana de Ângeles. E ela vai nos dizer, a benfeitora vai nos dizer assim: na terra, as coisas têm o valor que lhes dás. Olha, eu achei demais essa primeira metade da frase. Na terra, as coisas têm o valor que lhes dás. E, entre outras, o dinheiro tem a primazia que lhes oferece. Então, aqui ela já fala que nós é que valoramos as coisas que temos. Então, o dinheiro vai ter o valor que nós dermos para ele. Quer dizer, o dinheiro vai me servir ou eu vou servir ao dinheiro? Fica a pergunta no ar. E ela continua: com o dinheiro consegues o pão, e através dele segues a aventura louca do poder ou o louco poder da aventura. Isso tudo o dinheiro nos proporciona. A grande maioria dos homens vive para consegui-lo. Está falando do dinheiro. E acumula malsinando, perseguindo, infelicitando-se. Porque quando o homem loucamente só pensa em acumular riqueza, muitas vezes ele infelicita os outros, mas ele se esquece que quando ele infelicita os outros, ele está se infelicitando primeiro. E a benfeitora continua: são os grandes infelizes, felicitados por moedas, sem real significação nos cofres da paz. Então, aqui, Joana está falando que a paz independe da questão do dinheiro. E aqui nós não vamos ser hipócritas, que é claro que se a nossa barriga ronca de fome e nós não temos o que comer, nós não vamos ter paz. Nós estamos numa doutrina racional, lúcida. Então, nós não achamos que o dinheiro é ruim, de jeito nenhum.
ela vai falar aqui o que o dinheiro é. Então, ó, outros, não o possuindo, sofrem as consequências das cruentas lutas, travadas sem tréguas nem quartel buscando. Então, quem não tem nem o necessário para o sustento, quem não tem um teto sobre a sua cabeça, é uma luta incansável, buscando isso, porque é necessário. E aí ela vai falar: são os infelizes, infelicitados pela falta de numerário. Então, aqui, a benfeitora reconhece que a falta do dinheiro, a falta total do dinheiro, né, muito pouco dinheiro, que não dá para chegar no final do mês tendo uma alimentação digna, né, um teto sobre a cabeça, saúde. Então, a gente tem que buscar, né? Aí ela vai falar assim: no entanto, poderiam ser felizes os que possuem o dinheiro poderiam ser felizes, pela felicidade que se propiciariam, proporcionando felicidade aos infelizes. Olha só, gente, isso será que é pedir demais? Quem tem muito, partilha um pouquinho, não precisa da metade da sua fortuna, não. É um prato de comida, uma roupa, é um sacolão para uma família necessitada. Porque quando a gente faz isso, proporciona felicidade aos infelizes, nós estamos, primeiramente, nós nos proporcionando felicidade. E a benfeitora continua: e ditosos são os que creem, infelizes por não possuírem. Felicitados pelos iminentes perigos de que estão livres por não estarem escravos dos valores que ficam com o corpo e normalmente são a causa do aniquilamento do próprio corpo. O que Joana está falando aqui? A gente vê, às vezes, né, pessoas que têm muito poder aquisitivo, mas que, às vezes, por causa desse poder, essas pessoas se perdem na vida. Né? Se perdem numa alimentação errada. Quer dizer, acumulam, depois, no final da vida, viram que passaram uma vida toda desregrada e aí vão lutar, né, muitas vezes com doenças por coisas que a própria pessoa deu guarida, né? Quando é possível reduzir o dinheiro à função para o qual ele existe, olha aqui, o que é a função do dinheiro? A gente não fala que o dinheiro tem que girar? O dinheiro é instrumento de trocas. Encontra o homem o roteiro iluminativo para a felicidade interior, longe dos tormentos capitais em que se atiram os invigilantes. Então, se todas as pessoas que tivessem, né, um pouquinho, dividisse um pouquinho que fosse com o outro que tivesse menos, através de qualquer meio, gente, seja através de uma ajuda para comprar um remédio, seja através de a pessoa está precisando, está na cama, precisando um colchão daquele casca de ovo, seja doando um colchão, né? Tem tanto jeito da gente ajudar o próximo. Pessoa que está ali, ó, na cama dia e noite, precisando de uma cadeira de rodas, não é mesmo? Então, ó, quando a gente reduz o dinheiro à função para a qual ele existe, que o dinheiro só existe para quê? Para suprir as nossas necessidades. Aí Chico falava assim: o dinheiro existe para suprir as nossas necessidades. Mas será que nós precisamos ter 2, 3 carros, uma casa, um apartamento, uma casa lá para veraneio? Né? Será que a gente precisa de tanto? E se a gente pode ter tanto, que maravilha! Mas será que nós estamos fazendo bom uso?
para aqueles que não têm nada. Por isso que antes das refeições, geralmente a gente pensa, né? Se a gente não tem o hábito de fazer uma prece em família, a gente pensa assim, né? Senhor, dai pão a quem tem fome e dai fome de justiça a quem tem pão, né? Porque é isso que precisa. Se a pessoa que tem pão tiver fome de justiça, ela vai dar um jeito de repartir o pão com outras pessoas. E aí, olha só, acima, possuir ou não possuir dinheiro não é fator positivo ou negativo de felicidade, tá vendo? Acima da posse ou abaixo dela está a posição de quem possui ou deixa de possuir. Se muitos são escravos do que tem, porque às vezes a pessoa que tem muito, ela se torna escravo daquilo que ela tem. Muitos há que são como servos submissos do que não têm. Desse modo, o dinheiro que poderia ser amigo do homem, porque o dinheiro existe para ser amigo do homem, o dinheiro não é um vilão, o dinheiro não é o demônio, como dizem, não. O dinheiro é para ser amigo do homem, né? Mas o homem faz dele sicário, faz dele muita crueldade, obrigando a viver em função dele, para ele e em busca dele. Agora vamos refletir, meus irmãos. Aquele que vive em função do dinheiro, para o dinheiro e em busca dele, vai ter pensamento para cuidar da sua vida espiritual? Eu acho difícil, gente. Mas quando essa pessoa for chamada de volta ao verdadeiro lar, porque todos somos filhos de Deus e todos vamos, o que essa pessoa vai levar? Se ela não proporcionou o bem para ninguém na vida, se ela só pensou nela, no umbigo dela, na família dela, só ela, o umbigo dela, a família dela, né? O que essa pessoa vai levar de bens espirituais? Porque o que vai contar do outro lado do portal é o bem que fizemos, mais nada não. Então, o dinheiro não compra, em ocasião nenhuma, as migalhas sem preço que constituem a felicidade real. Um sorriso de simpatia espontânea, que é coisa melhor, gente. A gente acordar cedo e ver um sorrisão do nosso lado, uma criança correr e dar um abraço na gente, né? Nossa, isso tem preço? Matar as saudades das pessoas que a gente ama e poder dar um abraço gostoso, isso tem preço? Tem não. Olha só, o amor que nasce nas fontes do sentimento puro, a paz que se enflora na afeição legítima, né? Então chega um momento da vida da gente que a gente só quer uma coisa, paz, não é? Então a gente encontra a felicidade na paz, naquilo que, quando a gente era lá jovenzinho, que a gente falava, é um tédio essa vida. E a gente hoje acha que, nossa, encontramos a felicidade. Temos o nosso cantinho, estamos com as pessoas que a gente gosta, podendo fazer o bem para as pessoas, né, que estão ao nosso redor. Paz, que beleza, né? Então, continua a benfeitora, podendo adquirir muito na terra, o dinheiro, no entanto, é mais fator de insatisfação do que paz. Todos os benfeitores nos falam isso. E eles não falam à toa. Talvez por essa razão. O refrão popular ensina: o homem feliz na terra não tinha camisa. Ergue o pensamento ativo, acima das próprias lutas de todos os dias, e ausculta o pensamento divino espalhado na grande casa do nosso Pai.
que é a grande casa do nosso Pai? É a nossa casa mental. Porque ele não incutiu na nossa mente as leis divinas. Então, olha o que ela fala: ergue o pensamento ativo acima das próprias lutas do dia a dia e ausculta o pensamento divino espalhado na grande casa do nosso Pai. Ouvirás a mensagem clara da felicidade, falando sem palavras, em 1000 vozes. Ama e serve. Desculpa e passa. Segue adiante. Semeia o bem de todas as formas. Confia sem cessar. Encontrarás em ti mesmo o tesouro incorruptível da harmonia interior, que nada compra e fator algum destrói, retornando às atividades habituais, jubiloso e livre das angústias da posse do dinheiro, seguindo em pós aquele que, sendo senhor do mundo, se fez servo de todos, como modelo de perfeição ideal. Oh, meus irmãos, que estudo bonito, né? E aí a gente vê que o dinheiro ele é neutro, meus irmãos. Ele não é nem bom nem mau. Vai depender do uso que nós fizermos dele. Ah, mas eu preciso passear. Vá passear. Se tem condição, vai passear, coisa boa. Ah, né, mas eu vou gastar para passear. Pode gastar? Vai passear, né? Mas lembra que em todo lugar a gente pode, né, deixar um apoio para uma pessoa, para uma família necessitada, né? Às vezes a gente vê agora que está chegando a Páscoa, né? Uma data que na realidade as pessoas nem pensam bem, né? O que quer dizer a Páscoa, né? Talvez próximo da Páscoa a gente possa falar um pouco sobre a Páscoa. E aí as pessoas ficam preocupadas de se empanturrar com chocolate, né? Nossa! Mas aí eu penso assim, será que nós estamos acostumando nossos filhos, nossos netos a também comprar uns ovinhos de chocolate, já que é a indústria, o comércio, o capitalismo? Será que a gente oferta isso para aquele nosso irmão lá da periferia que nunca vai ter condição de comprar? Será? Será que nós atentamos as nossas crianças para a necessidade que eles também têm o direito, né? Aí vocês podem falar, Regina, mas isso é uma coisa, é besteira, Páscoa é besteira. Sim, é besteira. Mas imagina, gente, aquelas crianças, toda casa, né, tem uma televisão, ou assiste na casa do vizinho, e vê aqueles ovos de Páscoa bonito, embrulhado naqueles papéis que a indústria e o comércio sabe como fazer, né? E a pessoa, aquela criança ali sem esperança nenhuma de ter. Então é isso. Curta tudo que você possa curtir, mas ajudemos a quem não pode curtir, curtir um pouquinho, não é mesmo? E isso em todos os setores. Eu lembrei da Páscoa porque está chegando. Meus irmãos, desde já quero agradecer a companhia tão boa. Sinto, mesmo aqui, a milhares de quilômetros de distância, me sinto bem aconchegada e espero que vocês se sintam aconchegadas também. E desejo a todos um final de semana muito harmonioso, com muita paz, né? Com muitas dádivas, com muitas oportunidades de servir. Final de semana é um momento bom de servir, né? E que Jesus possa nos abençoar esse final de semana que está terminando e peçamos as bênçãos de Jesus para a semana nova que se inicia amanhã. Que durante a semana toda façamos igual Agostinho de Hipona, o teólogo,
famoso da Igreja Católica, Santo Agostinho, ele nos ensinou: toda noite, faça um tipo de um checklist de todas as coisas que fizeram, de bem e de mal. As coisas boas que fizemos, a gente, opa, amanhã vou fazer de novo. E o mal que porventura tivemos feito, falou, opa, amanhã vou dar um jeito de reformar isso, que não está legal. Santo Agostinho falava que esse era o trabalho de todas as noites dele, né? Que possamos nos inspirar nele. Um grande abraço, meus irmãos, e até a próxima. E hoje, para terminarmos, vamos terminar com aquele Pai Nosso lindo, de José Silvério Horta, pela psicografia de Chico Xavier, que diz: Pai nosso que estais nos céus, na luz dos sóis infinitos, Pai de todos os aflitos desse mundo de escarcéus. Santificado, Senhor, seja o teu nome sublime, que em todo o universo exprime concórdia, ternura e amor. Venha ao nosso coração o teu reino de bondade, de paz e de claridade na estrada da redenção. Cumpra-se o teu mandamento, que não vacila nem erra, nos céus como em toda a terra, de luta e de sofrimento. Evita-nos todo o mal, dá-nos o pão no caminho, feito na luz do carinho do pão espiritual. Perdoa-nos, meu Senhor, os débitos tenebrosos de passados escabrosos de iniquidade e de dor. Auxilia-nos também a amar nossos irmãos que vivem longe do bem, com a proteção de Jesus. Livra nossa alma do erro, sobre o mundo de desterro ainda distante de vossa luz. Que a nossa ideal igreja seja o altar da caridade, onde se faça a vontade do vosso amor, que assim seja. Bom sábado, meus irmãos. Chegamos ao final da nossa atividade. Muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia e espero você no próximo evento.